Estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito de levar para você aí conteúdo relacionado a condomínios, a construção civil, para você síndico, arquiteto, engenheiro, profissionais liberais de forma geral. Hoje estamos com a Cassiane, também do Sicredi. Tudo bem, Cassiane? Tudo bem. Tudo certo. E também com a Renata, marcando presença aqui no DomusCast novamente. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do conteúdo, vamos se aprofundar bastante. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast com a Cassiane, que eu já comentei, com a Renata. Cassiane, se tu puderes aqui trazer para nós um pouco do teu currículo, né? Você trabalha no Sicredi, mas trazer mais algumas informações, por favor, fique à vontade. Legal. Então, eu me chamo Cassiane, tenho 13 anos de Sicredi, trabalhei 10 anos e depois tive uma outra oportunidade, trabalhei um tempo na Águas de Joinville e faz 1 ano e meio que eu retornei ao Sicredi. E nessa jornada trabalhei bastante, tanto na área administrativa, cuidando do rito assemblear, de como a gente cuida bem das contas dos nossos associados, como a gente faz uma boa consultoria para operação de crédito. E depois, então, nessa jornada, eu acabei conhecendo um pouco da parte de relacionamento, atuei com gestão de pessoas, processos, e aí no retorno para o Sicredi, então eu recebi esse desafio de estar atuando na área de relacionamento, onde a gente cuida dos programas sociais e um programa bem importante, né, onde a gente cuida da governança das pessoas no Sicredi, que é o programa Pertencer, onde a gente cuida do processo assemblear do Sicredi, que, conversando contigo, tem muita convergência e muitos valores que a gente precisa cuidar, assim como nos condomínios, né? Perfeito. Isso, e esse já é o tema, tá? já foi colocado o tema na mesa aí. Isso. Processo assemblear, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu mesmo já participei de várias assembleias do próprio Sicredi e tem uma inteligência e uma lógica na condução, e é isso que a gente quer dividir aqui com você, síndico, você que faz parte da assembleia, os condôminos mesmo, né, para entender, porque a assembleia só acontece porque tem as duas partes, tem alguém que quer apresentar alguma coisa e tem as pessoas que precisam validar ou deliberar os assuntos, né, e aprovar. E temos também aqui a Renata, né, Renata? Bem na hora que ia tomar água. Eu ia tomar uma aguinha. E aí, Renata, tudo bem? A Renata representa também o Sicredi, né, tem a função dentro do Sicredi voltada a condomínios, então pegando o gancho da Cassiane, tem a parte de relacionamento junto aos síndicos de Joinville, principalmente. Sim. Mais de 1.500 condomínios, certamente mais de 1.200 síndicos, certamente, mais de 1.000 síndicos, mais com certeza. Mais de 1.000 síndicos, com certeza. Com certeza, né? Essa virada de chave tem se tornado cada vez mais forte na questão da profissionalização, né? Mas ainda é muito forte, tanto o morador e os profissionais estão vindo cada vez mais forte também para esse mercado. Perfeito. E está conosco novamente a Renata aí, participando mais um e somando aí com a gente. Perfeito. Cassiane, se tu puderes dar uma aprofundada no tema, né, e pra gente, eu e a Renata ir entendendo, e a gente vai conversando a respeito na sequência, pode ser? Claro. Então, eu vejo que um bom processo assemblear, ele precisa da consciência de quem vai participar, de entender o significado desse momento, né, e que por que é exigido uma assembleia, né? Primeiro passo, a gente precisa ter consciência que precisa uma assembleia, porque acima de tudo é uma sociedade de pessoas, né, que está discutindo ali. Então, no condomínio se organiza, né, são as pessoas que moram ali que a gente precisa encontrar o ponto em comum, assim como no nosso caso do Sicredi também. Então, aquela pessoa que é convocada para participar da assembleia, ela precisa ter consciência da importância desse momento e que também é um ato deliberativo. Então, nesse momento, e aí quem está organizando o processo assemblear também tem essa consciência que é um momento deliberativo. E para a gente conseguir uma boa participação, para que a gente consiga trazer as pautas de forma clara e realizar a votação, isso precisa ser organizado de um jeito que fique bom para todo mundo.
E aí a gente precisa conhecer o público, como que funciona. Eu acho que hoje a questão da agilidade é importante, né? Porque as pessoas, a gente disputa tempo com tudo. Então, quem está organizando a assembleia precisa ter essa preocupação e quem está participando também, porque se você vai trazer uma pauta pessoal ou querer aprofundar ali naquele momento, isso pode prejudicar e é onde surge a famosa restrição que as pessoas não querem mais participar, né? Então, a gente precisa organizar, as pessoas conhecerem e participarem da forma que precisa ser e fica bom para todo mundo. E aí a gente precisa pensar que movimentos a gente precisa fazer anterior a isso. Se eu tenho alguma angústia, se eu tenho algo que eu gostaria de uma mudança, algo que não está sendo bom o suficiente para mim, ou como que, se eu tenho alguma dúvida que eu gostaria de sanar, fazer isso anterior, para naquele momento a gente conseguir fazer uma deliberação saudável com o máximo de participação, né? Porque é importante também que todos conheçam, porque se vai poucas pessoas na Assembleia e participam no momento de deliberação, depois vai surgir dúvida durante a execução, se tem alguma mudança ou como que está ocorrendo propriamente os gastos, né? Porque ali a gente faz a deliberação da prestação de contas ou como que está o resultado do condomínio. Então, isso são fatos que a gente aprendeu muito na prática, né, em muitos anos de assembleia, e hoje a gente acredita que encontramos um modelo que que traz o seu significado e as pessoas estão gostando de participar. Porque é um ato, não sei se a palavra mais certa é essa, mas é um ato oficial, né? Isso. Então, assim, a pessoa não deveria ir para lá pensando que pode... eu posso falar qualquer coisa, eu posso discutir, eu posso brigar, e como você mesmo falou, é um ato para deliberação, né? Isso. E quando a gente fala de cooperativa, a gente fala de associado, e aí os associados têm seus deveres e seus, né, direitos e deveres. Direitos e deveres. Então, ele participa como associado de uma cooperativa, mas ele também precisa ter o dever de participar das assembleias, ou deveria, né? Como é num condomínio, né? Isso mesmo. O condômino não deveria deixar na mão de um vizinho para decidir coisas que é para ele mesmo, né? Então, mas ele tem a ciência que ele está participando de uma assembleia que tem um edital, tem lá 3, 4, 10 tópicos, depende da assembleia. E a assembleia vai ser destinada para discussão, ou até melhor, deveria ser só para deliberação daqueles assuntos, a discussão, como você comentou ali, deveria ser parte do planejamento, né? Isso. Dividir o que vai ser discutido naquele dia, tirar as dúvidas com antecedência, porque, de forma geral, leva as pessoas quererem participar quando tem essa leveza, né? Que é bem comum, extraoficial, isso que eu vou dizer, mas assim, a participação em assembleia de condomínios é alguma coisa de até 30% dos moradores, é muito baixo. É raro o condomínio que bota lá 60%, 70%. Então, assim, um condomínio de 10 unidades vai 3, 4 pessoas, de 50 unidades vai 15 pessoas, é muito pouco. Mas por que isso? Porque eles não fazem de forma estruturada, que é isso que tu vai trazer aqui para nós na sequência, né? De planejar, como trazer a eficiência para aquele momento, né? Aí eu tô contando um pouco da história do síndico para depois tu vir com as suas, são as nossas objeções, aí tu vai vir com algumas respostas, né? Mas assim, é muito comum o síndico chegar lá começar a assembleia e os temas não terminam, começa o primeiro, a reunião para acontecer em 1h30, passa 1h30 e tu tá no primeiro tópico de 6, assim, cara, as pessoas que estão ali não vão vir na próxima. Só se gostam muito de coisa desorganizada, né? Porque sempre tem um que vai puxar um ponto negativo, sempre tem aquele chato que vai falar alguma coisa, sempre tem aquelas pessoas que vão começar a dar pitaco no que deveria fazer ou deixou de fazer, né? E aí, se o síndico ali junto com o presidente da mesa, normalmente é o secretário e presidente. Secretário e presidente, normalmente é o síndico e a administradora, né? Se eles não puxarem, isso, como a gente tem falado, né? Tem assembleia que vai até meia-noite e não se resolve. Até às 3 da manhã eu escuto falar, graças a Deus não são as minhas, mas algumas vezes tu escuta.
Foi até as 3 da manhã e não chegou no final da pauta. Meu Deus, foi muito desorganizado. Não é culpa, e assim, eu vou dizer, não é culpa dos moradores, tá? Ponto. É culpa, palavra pesada assim, mas é culpa de quem está conduzindo, de um presidente de puxar, do síndico ou quem organizou a assembleia, dividir as informações com antecedência, para as pessoas analisarem, chegarem leve, se tem opinião já retorna, já manda. Claro que sempre tem aquele que vai guardar, assim, guarda dias a informação para estourar no dia da assembleia, mas vai ser um de 10 e 20, não vai ser os 10 que não tem a informação na mão, né? Então, Cassiane, se tu puderes aí trazer para nós de forma, trazendo para a prática, né, o antes da Assembleia, né, a preparação, o durante a Assembleia, a gente pode fazer em 3, 4 fases, o pós-Assembleia, né, que vai registrar a ata, vai fazer várias coisas, né, acredito que do Sicredi da mesma maneira, né, é muito parecido isso. Então vamos falar um pouquinho do que é interessante fazer antes da Assembleia para que a Assembleia seja um sucesso. É importante a gente lembrar um pouquinho de comportamento de vida em sociedade. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque tanto quem é a autoridade que está conduzindo o síndico, assim como quem vai participar, precisa entender o seu comportamento, né? É natural do ser humano que a gente é individualista. Primeiro eu vou pensar em mim. Mas a nossa evolução é ser cooperativo. E quando a gente vai morar num condomínio onde a gente vai dividir o espaço com as outras pessoas, ou quando eu faço parte da cooperativa, onde a gente cuida do dinheiro daquelas pessoas, tem o ponto comum, que todo mundo que participa precisa ser cooperativo. Então, estabelecer os combinados no primeiro momento. Então, como que a gente vai se organizar? Como que funciona para essa sociedade que reside aqui, né? Então, tem que entender, porque provavelmente existe uma diversidade grande de realidades entre as pessoas que residem ali. A gente precisa entender um pouquinho disso para saber como funciona, porque se alguém está trazendo alguma angústia ali naquele momento, ou a gente precisa trabalhar esse comportamento para ela entender como funciona e que o outro talvez não vai ter toda aquela disponibilidade de tempo que ele tem, ou existe uma angústia dele de como fazer parte e que aquela situação não está atendendo a realidade dele. Então, por isso que a participação de um processo, ele é como se cada ciclo tu termina um e tu já começa o outro. E aí é estabelecer esses combinados. Como que vai funcionar bem pra gente? E aí ter esses momentos, formas também de existir uma comunicação que funcione para aquele grupo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que tem grupo de WhatsApp que a gente pode utilizar como uma ferramenta de comunicação. Mas até ali tu vai ter que ter uma moderação, porque senão o fator tempo, de novo, vai vir como algo prejudicial. Então, tem que ter uma moderação de como que a gente trata as pautas ali, para não também ser algo que tome tanto tempo que as pessoas vão desistindo. Então, eu acho que cada um tendo um pouquinho de empatia, entendendo que eu tenho a minha realidade, mas a Renata tem a dela. Você tem a sua. E que a gente vai precisar chegar num ponto comum é o início. Sim. E aí, isso, estabelecendo os combinados, é isso que precisa acontecer também. Então, quem ganha a chave na mão para realizar os combinados que foram estabelecidos para aquele ano, precisa executar. Se ocorreu uma crise, precisa levantar a mão e falar, né? E aí, a gente vai estabelecendo uma comunicação que é saudável e vai atuando, né, nesse senso de uma cooperação, que é importante algumas questões, né? Todos são responsáveis. Se eu entendo que eu sou responsável de fazer a minha parte para o nosso coletivo ficar bom, a Renata também vai se sentir melhor, você vai se sentir melhor e a gente vai conseguir atuar da melhor forma. E aí, então, cada um ocupando o seu espaço na medida certa, a gente consegue ter uma convivência melhor, né? Perfeito. A responsabilidade em relação a deliberar alguma coisa é de todos, né? No caso do condomínio, o síndico está ali conduzindo. Naquele momento,
naquele período, né, de 1 ano ou 2 anos, conforme a convenção, ele foi eleito e ele vai comandar aquele condomínio, mas isso facilmente, né, acontece de mudar, a pessoa fica lá 2, 3 mandatos, algumas vezes muda, algumas vezes fica muitos mandatos, algumas vezes fica para sempre, né? Eu conheço síndicos que estão aí 12, 13 anos no mesmo condomínio. Eu mesmo tenho condomínios que eu estou desde o começo, sou síndico há 6 para 7 anos e estou no condomínio há 7 anos, mas é comum ter essa mudança, né? Então, assim, não largar na mão do síndico a decisão que é para quem é dono do apartamento, né? O síndico profissional, no caso profissional, não mora ali e está ali só mediando, né? Então, e quando ele está mediando, ele está pensando nas pessoas, né? Não está pensando nele, deveria estar pensando no coletivo mesmo. É que a mudança é fácil, né? Só que se tu não resolveu o comportamento das pessoas, pode vir pode vir o segundo, vai vir o terceiro. Existe esse histórico muito fácil, tá? E não quando vai começa resolver. A mudar síndico, entra outro. Tem um condomínio que eu participei da assembleia, entrou um síndico lá, um bom síndico, tá? 1 mês ele entregou, entrou um outro síndico, terminou o mandato, tá terminando o mandato, já comentaram comigo que o conselho quer trocar o síndico. Cara, possivelmente não é o síndico, né? É comportamento, talvez do síndico também, mas de todo aquele coletivo. O errado dificilmente vai ser de um lado só, né? As pessoas têm que colaborar, né? Isso. E aí, quando a gente fala dessa questão de cooperar, de colaborar, tem os 2 elementos, né? Primeiro, o meu senso de pertencimento, que eu preciso entender que eu tenho responsabilidade, que eu tenho que ter abertura também, e confiança. E pra gente construir confiança é através da troca, é através do entendimento. Então, são elementos que precisam ser construídos entre quem mora ali, até mesmo porque é muito, muito ruim tu sair de uma assembleia, que aí geralmente também ocorre insatisfações entre moradores, né? Pessoas que no outro dia vão se encontrar na escada, vão se encontrar no ambiente comum, de repente não vão mais frequentar o ambiente comum porque se sentiu insatisfeito. Então, é a gente que constrói o ambiente, né? E o ambiente onde a gente divide o nosso dia a dia, a gente tem que ter uma construção saudável. Perfeito. E isso é a responsabilidade de todos. Na pré-assembleia, né, vamos dizer, nos preparativos, assim, coisas que me vêm à mente que pode servir de informação para o síndico e para quem trabalha com a assembleia, coisas que eu vejo nos condomínios e que também vejo nas assembleias que eu vou do Sicredi. Organização do ambiente. O ambiente ele tem que estar preparado para uma assembleia. Infelizmente, existem condomínios que não têm estrutura para receber uma assembleia. Eu já fiz assembleia onde o presidente da mesa, que era da administradora, ficou em pezinho com o computador, digitando, e era numa garagem. Não é ambiente. Já saiu perdendo ali. As pessoas já vão estar estressadas, que tá todo mundo em pé. Era no inverno, era frio, uma garagem aberta, era só coberto. Então, assim, isso é algo que tem que estar atento. Aloca uma sala num coworking, num hotel, em qualquer lugar. Claro, tem que ver recursos para isso, mas não é não é algo tão caro assim. Bota na previsão orçamentária, né? Bota na previsão, a gente vai ter uma assembleia por ano. A assembleia vai ter R$300 a mais, que é de uma sala que a gente vai alocar para todo mundo ficar confortável e poder, de fato, decidir, né? E já não ficar estressada porque tá em pé, tá com frio ou outra coisa assim. Segundo, isso eu vejo nas assembleias de condomínios e vejo que vocês organizam bastante. Normalmente na nossa região, no Glória, coisa e tal. Tem no caso de vocês, tem uma janta, né? Eu conheço vários síndicos, eu não faço isso, não fiz, mas poderia fazer, que eu acho que agrada bastante. Compra lá umas pizzas, compra salgadinho, bota refri, vários síndicos fazem isso, eu acho bem bacana, né? Já traz um negócio que a galera vai conversar, já avisa, pode chegar meia horinha antes, na primeira chamada, normalmente tem 30 minutos, a primeira chamada é pro pessoal ir conversando, comendo. Já torna até um pouco mais leve, né? Exatamente. Porque normalmente as assembleias ocorrem no período da noite, ali entre 7 e 7:30 da noite, né?
Tu já chega do trabalho, muitas vezes não dá tempo de comer ou jantar, enfim, né? Isso. Eu acho que é uma alternativa para tornar o ambiente um pouquinho até mais leve. Pode avisar assim, pode vir direto que vai ter um lanchinho para vocês, porque o cara vem do trabalho. A Assembleia é 7 horas, 7h30. Então, sim. É algo... que quebra aquela... A pessoa já vem com fúria, já vem estressada do e trânsito. Com fome ainda. Só com fome vai estar nervoso. Então, assim, são alguns pontos que eles acontecem antes da Assembleia. Ou tu pensa nisso na hora da Assembleia. Tu não consegue pensar nisso, né? Então, de pautar de forma inteligente, eu mesmo já errei a pauta, assim, errei no sentido de fazer uma sequência não tão inteligente assim. Aí na hora que tu tá fazendo, caramba, esse item, na hora da Assembleia, esse 5º item deveria ser o 2º, já ficou fora, e assim, é pauta. Que tu vai e tu volta, tem né? que ser organizado nisso, entende? Então organizar a pauta, fazendo uma sequência que vai somando, que vai construindo, né? Por exemplo, tem ali na pauta uma reforma A, reforma B. Cara, então se tem uma reforma A, tem a reforma B, a chamada de capital tem que ser discutido no terceiro tópico. Não adianta discutir no primeiro que vai entrar mais uma chamada. Exemplo bobo, eu não errei nisso, tá? Mas assim, só para dar um exemplo, né? E, enfim, são coisas que ou tu pensa com antecedência ou é insucesso na Assembleia. Aí tu irrita as pessoas. E efetivamente na Assembleia, e é isso eu também vejo no Sicredi e também vejo em vários síndicos, é preparar a Assembleia, né? Ter uma boa apresentação, pode ser vários recursos, no PowerPoint, papel, impresso para cada um, aí cada um vai ter os seus recursos, né? Mas de estar preparado, né? E dividir essas informações com o máximo de antecedência com os moradores. Isso é uma queixa bem comum, assim, de chegar numa Assembleia, a gente escuta muito disso, tô aqui para deliberar 10 mil, 50 mil, 500 mil, uma reforma, e tô sabendo dos valores dos fornecedores agora. Isso que eu ia comentar. Ou isso tu manda com antecedência, 14, né? Quando tu faz a convocação, eu costumo convocar e dizer, em até 7 dias antes da Assembleia eu vou estar mandando todas as informações, todos os orçamentos, tudo que a gente vai discutir em Assembleia eu mando com 7 dias. Tento mandar com 14, no mínimo 7 dias eu mando, para que as pessoas possam, e eu mando uma informação, analisem e retornem com 2 dias antes da Assembleia, que ainda dá pra gente mexer em alguma coisa. Então isso traz tranquilidade para quem vai participar, né? E transparência de tudo, né? E ganha efetividade na Assembleia, porque certeza. Tu não vai... A pessoa acabou de receber a informação, né? Ela vai começar a analisar um determinado orçamento. Olha quanto tempo que perde. Entende? E aí eu tô falando de várias pessoas no mesmo ambiente. Imagina o quanto isso pode tomar tempo, não consegue, né? Explicar ganha na hora. Efetividade. Coisa grande não consegue. Aí foge do que a Cassiane falou. Tá indo lá para deliberar. Isso. Não deveria estar indo lá para discutir os orçamentos. Isso. Pode até fazer pequenas reuniões antes, agora com online, tranquilamente, né? Ou algumas enquetes, manda nos grupos de WhatsApp, ou no próprio sistema. As administradoras têm sistemas que vão equalizar, já vão dar o resultado, tudo bonitinho. Então, assim, faz algumas enquetes, entrega os materiais, aí quando chegar na Assembleia, olha, já verifiquei que 70% dos condôminos preferem fazer A do que B, mas agora nós vamos deliberar aqui oficialmente. Pronto, já ganhou um carambão de tempo, né? Ganha muito tempo. E aí, Cassiane, essas dicas que eu tô passando, além dessas que eu passei, que servem muito para condomínios, mas que eu enxergo no Sicredi, né, porque eu participo das assembleias também, mais alguma coisa que vocês pensam antes da Assembleia para isso acontecer de forma eficaz, hein? Sim, como esse é o nosso modelo, assim como é o modelo de vocês, isso precisa estar presente o tempo todo. Agora, nós já estamos planejando o ciclo assemblear que começa em fevereiro. Já tem uma série de coisas que a gente já pensa agora. No momento da tomada da decisão, já é necessário pensar que quem decide a respeito daquilo ali, quem vai deliberar a prestação de contas depois, se eu fiz um combinado que me dá abertura para essa situação. Então, é um modelo que precisa estar presente o tempo todo. E isso é bem importante, todos terem consciência disso, né?
Uma outra dica que funcionou muito bem e que nós estamos evoluindo cada vez mais aqui no Sicredi nós temos um grupo de associados que é eleito representante dos demais, que são os coordenadores. Que é o que comumente no mercado a gente diz que as empresas gostam de ter um comitê de clientes. No condomínio talvez seria uma alternativa. Entender pessoas que são bem relacionadas, que transitam entre todos, para formar esse grupo, que é quem vai conversar e ter uma proximidade e até entendimento mais técnico, porque exatamente para você ter mais profundidade, tu vai ter que conseguir entender um pouco melhor, né, de como funciona. E a gente sabe que não são todos que participam que vão ter condições. Então, em determinado momento, alguns vão se propor a fazer parte desse grupo, aí depois isso pode trocar. E esse grupo ter essa conversa, até de entender, filtrar melhor quais são as necessidades, depois participar, entender como que vai fazer as deliberações, principalmente quando tem, no caso do condomínio, uma reforma, né, que é algo que é sensível porque vai exigir uma... E mexe no bolso. Mexe no bolso da galera. Até mesmo o pensamento de como fazer o trabalho preventivo, né? Porque isso é importante. Às vezes, eu passei por uma situação num condomínio onde eu morei que não estava se dando a devida atenção para a parte preventiva. E quando a gente foi entender o que estava acontecendo, já tinha o caos para se resolver. Então, até a gente entender como que a gente vai cuidar. Tem que cuidar bem para depois tu não ter impacto de custo maior. Então, esse grupo pode conversar, pode entender a realidade, ver como que é possível atuar nessas circunstâncias, né? E aí, a partir disso, facilitar um pouquinho o trabalho da tomada de decisão e não vai ser todos que vão precisar ter esse maior envolvimento, né? Então, no Sicredi vem funcionando muito bem. Agora, a gente já está organizando uma rodada de conversa com esses coordenadores, que são pessoas voluntárias, elas não ganham nada para isso, mas elas querem representar, tanto para dizer qual é o papel deles, né? Eles têm o papel de dizer qual a necessidade daquela sociedade que eles representam, assim como entender um pouquinho melhor como funciona as deliberações para serem representantes. E aí, inclusive, no caso do Sicredi, a gente já está evoluindo que algumas deliberações que exigem maior conhecimento técnico, vai ser esse grupo que vai realizar, e as deliberações que são pauta comum, que não exigem tanto conhecimento, aí é uma deliberação de todos. Então, se organiza o quadro social para ter representantes para determinadas pautas. Perfeito. Isso foi uma evolução bem interessante que vem nos desafiando, é claro, né? Porque exatamente a gente precisa estabelecer os combinados a respeito dessa forma de trabalho, mas que eu acredito que vai dar muito certo, que a gente consegue organizar as coisas de um jeito que fica bom para todo mundo. De forma prática, no condomínio, esse comitê, que pode ter um comitê somente para isso, de forma bem específica, né? Mas hoje eu acredito que quem pode somar muito nisso é o conselho. A gente tem um conselho que é obrigatório, né? Sim. Tem que estar lá, normalmente 3 pessoas, 5 pessoas, depende do formato do condomínio e do que manda a convenção. Mas esse grupo, se bem trabalhado pelo síndico, e dos dois lados, né, eles têm que estar muito unidos, eles levam as informações de forma saudável para frente, e aí vai tranquilizando todos os condôminos. Tá acontecendo assim, vem o edital, aí as pessoas já ou retornam para o síndico se tem alguma queixa, nesse edital aqui, como reforma da piscina, né? Não, se o conselho está ciente, primeiro que o síndico combinou com o conselho, e aí vem as combinações, né? Combinou com o conselho que tem essa demanda de reformar uma piscina, coisa e tal. O conselho, é isso mesmo? Então vamos levar para o grande público agora, de fato, decidir. Mas se o síndico decide do nada,
nenhum conselho sabe, pronto, já saiu, já deu tudo errado. Porque aí o morador vai perguntar pro conselho, o conselho não sabe, aí o conselho já não compra ideia porque o cara quer fazer tudo sozinho. Então, assim, faz os combinados, constrói um conselho saudável. Não é o síndico que escolhe os conselheiros, é a comunidade que vai, né, os condôminos que escolhem, né? Mas eu em 10 condomínios que eu tenho a sorte que eu tenho bons conselheiros em todos eles, cada um com as suas características, alguns mais próximo, muito próximo em tudo, outros um pouco mais distante, outros que querem conversar uma vez a cada 2, 3 meses, outros que falaram assim, já pra mim assim, Marcelo, não quero nem te ver na frente, só na GO, se tá tudo funcionando, tá tudo certo, e não foi por grosseria, falou de boa, assim. Então, são cenas diferentes, são os combinados, né? Então, a construção desse, vamos chamar de comitê, que no nosso caso pode ser até, dependendo do condomínio, que seja muito gigante, daqui a pouco pode ter vários comitês sobre vários pontos, né? Mas, de forma geral, o conselho pode fazer essa frente bem feita. Sim, dentro do condomínio, então, sim. Nós também temos o conselho. Sim. Só que essa alternativa exatamente é o que a gente pode avaliar em relação ao tamanho da população que vive naquele condomínio. No nosso caso, não tem como um conselheiro ter alcance ao grupo de pessoas que fazem parte. Então, por isso que foi organizado o quadro social, tendo essa alternativa de um grupo que ela é voluntária, relacional, tem esse objetivo, né? Não é deliberativo. Porque, inclusive, o que vai à Assembleia primeiro passa pela deliberação do Conselho, né? Sim. É a primeira instância que delibera. Mas esse grupo é aquele olhar relacional. E tu vai também preparando essas pessoas que primeiro participaram voluntariamente num aspecto relacional, para elas entenderem um pouco mais a dinâmica. E quando elas depois podem vir a chegar a um conselho, elas também já estão mais preparadas. Não é surpresa para elas o que elas vão precisar acompanhar, entender? Então, eu acredito que para populações maiores também pode ser uma alternativa que vai funcionar, porque aí tu tem mais pessoas, né? Sim. Entendendo e principalmente ouvindo e levando a mensagem, fazendo essa atividade de 900 unidades. Alguém que foi entrevistado aqui mora num condomínio com 900 unidades, nem é aqui de Joinville. Ali cabe, não dá para deixar nos 5 conselheiros assim para chegar em tanta gente. Não se crede nem se compara, né? E é milhares de pessoas. Então, ter esse entendimento, né? Constrói esses comitês, comitê de obra, comitê disso, conselho consultivo, enfim, dá para montar várias cenas. Falamos bastante do antes, e eu queria falar um pouquinho do durante, né? A Assembleia, né? Como conduzir e ter sucesso na Assembleia. No caso dos condomínios, sempre tem claro, o síndico vai conduzir a Assembleia, vai ter um presidente, vai ter um secretário. O presidente, no nosso caso, deve ser parecido com o de vocês, é a pessoa que vai puxar para a pauta, se alguma coisa desviar, ele, de forma muito educada, fala, gente, esse não é assunto de pauta. Então, ao finalizar a Assembleia, o síndico querendo e vocês querendo, vocês permanecem aqui e vão discutir sobre esse assunto que não está pautado. Não adianta discutir, não vai ser deliberado sobre isso. E normalmente escapa nisso, entende? Alguém vai puxar, começa a reunião, bonitinho ali, tá tudo, cara, o síndico já tá, graças a Deus, tudo certo, alguém puxa um assunto que não tem nada a ver com a pauta. Se ele não tiver o pulso firme com a educação junto com o presidente, já puxar para a pauta, desandou e aí não volta mais, porque aí ele puxou um assunto que não tem na pauta, os outros 3, 4, 5 que tem outros assuntos, se ele puxou não tá na pauta, eu também vou falar da garagem, vou falar da luz queimada, vou falar do portão que quebrou semana passada, aí começa a vir coisas que não tem nada a ver. Então, pro síndico, para condomínio, ter isso muito organizado entre esses 3 que vão conduzir, o presidente, secretário e síndico, é extremamente importante, né? Tá combinado. O presidente normalmente é alguém da administradora, mas pode ser um conselheiro, pode ser, é aberto para todo mundo, né? Quem quiser ser, vai ser. Mas no meu caso, se a maioria não quer participar disso, né? A gente toca porque a gente já sabe como conduzir.
E trazer os combinados antes, né? Eu abro a assembleia, todas as assembleias, grandes ou pequenas, eu abro trazendo as informações de como que a gente vai conduzir o decorrer da assembleia. Nós vamos trazer a pauta. Eu tranquilizo todos, falando, todo mundo vai poder se pronunciar, vai poder opinar para depois votar. Vou abrir 2 minutos para... Depende da pauta, né? Por exemplo, 2 minutos para a pessoa se pronunciar, 2 minutos de réplica para alguém. Eu sempre dou tempo. E marco, eu dou tempo e controlo. Então começa a falar, eu falei, precisa finalizar que deu os 2 minutos. Senão, tem gente que gosta de falar. Então eu busco organizar bastante para ter sucesso. Senão, desanda, tá? É muito... Eu acho que... Pelo que eu escuto, assim, mais de 50% tranquilamente das assembleias desandam, assim, salvo esses síndicos que chegam preparados mesmo para conduzir e não bota a ordem brigando, bota a ordem trazendo os combinados. Essa é uma diferença, a gente combina as coisas antes, é assim, pode ser dessa forma, eu combino até o horário que vai terminar a assembleia. Estamos começando agora às 8 horas, a previsão é terminar em até 1 hora. Para isso, vão ter que fazer assim, assado. Tá bom para vocês? Tá bom, pronto, tá combinado. Já assinou com sangue. Vamos conduzir dessa forma. Então, o durante é extremamente importante para as pessoas saírem contentes dali, né? Contentes, não necessariamente aprovando o que quer, mas sair contente que foi bem conduzido, né? E o Sicredi certamente faz muito bem, eu já vi, né? Faz muito bem isso. E como que vocês conduzem isso? Primeiro, na preparação, exatamente criar uma organização da estrutura da Assembleia que vai ficar lógica, prática de ser entendido, né? Isso faz toda a diferença. E exatamente, eu acho que esse ponto que tu trouxe de estabelecer os combinados para as pessoas entenderem a expectativa do coletivo, de como aquilo ali precisa funcionar, é primordial. Estabelecer o combinado, vai ser assim, aí é saudável seguir aquele combinado, porque tem o coletivo. Não dá pra gente dar atenção a uma pessoa, né, e em prol disso, de repente, perder 10 que não vai voltar na próxima. Aí eu acho que uma alternativa seria também, já que vocês encaminham todo o material antes, ali naquele momento que tem a meia hora da primeira chamada até a segunda chamada, ou estabelecer um tempo prévio para quem quer vir tirar dúvidas. Legal, perfeito. Porque aí você estabeleceria que aquele ali é o momento que, se alguém tem uma dúvida, chega porque exatamente antes. Ali também não é o momento, por isso que ele é deliberativo, não é o momento de dizer eu não quero A, eu quero B, porque não tem como a deliberação vai precisar ocorrer, né? Ali, então não teria como alguém, por mágica, reestruturar uma proposta, né? Porque existe também um trabalho, isso a gente sempre deixa claro, para a gente chegar, por exemplo, na nossa proposta de distribuição de sobras, que é um tema bem relevante que a gente delibera na Assembleia. Isso são feitos estudos, é feito algumas avaliações de viabilidade, contrasta os dados, conversa com muitas pessoas, aí você chegou na proposta. Não tem como na hora você mudar a proposta por opinião para fazer a deliberação. Particular ali de alguém. Porque é um momento deliberativo, então se alguém quer dar uma opinião para mudar algo, precisa ser em outro fórum. Não é ali, porque essa é a clareza que a gente tem que ter. A Assembleia, ela é regulatória, é necessária, mas é um momento de deliberação. Então, as alternativas, elas já precisam estar estruturadas quando começou a Assembleia. Não vai ter como alterar. E se a gente não faz isso previamente, aí talvez vai ter que encerrar a Assembleia e agendar outra, né? Perfeito. Se for necessário um movimento. Então, inclusive, isso é importante dar clareza no início. Olha, para a gente mudar a proposta, é necessário encerrar e recomeçar. Então, vamos discutir se existe alguma necessidade, né, previamente, ou esclarecimentos antes. Legal. Aí, no momento deliberativo, vai fluir melhor. Perfeito. Cassiane, está partindo para o final, ainda vai ter mais um tequinho de alguns minutos, mas eu queria que tu colocasse teu nome aqui no nosso tijolinho, onde a gente está construindo aqui uma cena, um cenário de
de conhecimento, de excelência, né? Com todas as pessoas que têm participado conosco aqui dos podcasts. Para finalização, falamos um pouquinho dos bastidores, né? Antes da Assembleia, falamos durante a Assembleia, os cuidados que o síndico, as pessoas podem ter para ter mais sucesso. Quer me dar pedrinha aqui? Eu vou colocar aqui já. E posteriormente, o que acontece? A gente foi ali, decidiu um monte de coisas eventualmente com valores, com chamada de capital, a pessoa vai pagar 12 meses, 2 meses, algumas vezes os valores que vai pesar muito para aquele morador, e posterior a isso é cumprir com o que a gente colocou ali, né? O primeiro ponto, no caso dos condomínios, é entregar a ata disso em até 7 dias. Então, os condôminos acabam, na grande maioria, não dando muito a bola para isso, mas sempre tem um condômino e outro que bateu 7 dias e se não recebeu ele vai reclamar, né? Ou antes ainda, com 3, 4 dias, olha, não recebi a Assembleia, eu não fui na reunião e não recebi a ata. Tem gente que não foi, mas está interessado em saber o que foi decidido, né? Então, assim, o cuidado de quem está conduzindo uma Assembleia e para o síndico é de cumprir o que manda a lei, né? Tem X dias para entregar a ata, em X dias, em até aqueles X dias tem que mandar a ata. Para aqueles que não participaram, saber o que foi decidido, ele vai daqui a pouco ter que pagar uma chamada de capital, e para quem participou saber, olha, beleza, está registrado, foi para cartório, está tudo certinho, então não tem volta, vou ter que pagar, vou ter que fazer, vou ter que cumprir. E é um fluxo que precisa acontecer porque é uma roda, né? Se você não coleta assinatura, se você não manda ata, trava, não vai para o cartório, vence o mandato do síndico lá na conta lá no Sicredi, bloqueia a conta, aí vem pra Renata, libera a conta pra mim, né? Então, é um giro, as coisas têm que andar. Não, e pra fechar com chave de ouro, claro, entregar a ata e o que tu combinou e foi deliberado fazer acontecer, senão ordem. Acabou. Isso. Quem está no papel de fazer a gestão de um condomínio, o que ele vai fazer é o que foi combinado. É a ordem dele, né? Não existe uma ordem maior que essa. Então isso precisa ser cumprido. Agora, o que eu pergunto, no caso dos condomínios, qual a razão da ata não ser concluída quando termina a reunião? Não, registro. O registro. Registro, tá. Registro. Okay. Mas nem todas as assinaturas são coletadas nas assembleias, porque muitas administradoras redigem a ata posterior. Isso, certo? Sim. E aí, por exemplo, aquele condômino que estava presente na assembleia, na semana que vem, sei lá, foi viajar, não sei. Aí a dificuldade de coletar a assinatura de determinadas pessoas. Tem administradoras que já fazem na hora, né? Eu gosto de quem faz na hora. Já assina, quer ler, coisa e tal. Eu trabalho com 4 ou 5 administradoras. 5. 3 fazem na hora. Outras 2 não. Anota. Durante a semana faz. Né, durante os próximos dias, mas o ideal seria que todos fizessem já na hora, já imprime, já leva impressora, mesmo. A maioria leva impressora, já imprime, tá aqui a lista de presença, a ata, todo mundo já olha, já aprova, isso é o melhor, tá? Tem algumas administradoras que acabam levando mais tempo para me entregar a ata, tá? E aí eu mesmo já orientei, porque a gente conhece algumas administradoras que levam impressora na assembleia, Sim. né? Então, assim, se uma faz, por que a outra também não pode fazer? Facilita esse processo, para eles, né? Inclusive. Mata o assunto na hora, assim, lógico. Não sei pra que ficar com isso pra depois. Tô pra coletar a assinatura de determinada pessoa e não consigo. Atrasa todo o processo. Se você já sabe o rito do que vai ser deliberado, o local ideal que eu recomendo de fazer redigir a ata é previamente tu faz uma minuta. Isso mesmo. Porque tu já sabe o que vai ser deliberado, então tu já tem a ordem daquilo ali. Aí no momento talvez tu vai ter o registro da quantidade de participantes, qual foi a deliberação, talvez tenha alguma ressalva. Número de contrários a favor, mas é detalhe. A ressalva, tu já tá ali com a ata no contexto certinho, então tu já consegue anotar ela de uma forma bem prática e você já deixou tudo, isso faz parte da organização. Sim. Então é o modelo mais recomendado. A gente chega com a ata
com a ata previamente pronta. Semi-pronta já, a minha né? apresentação que eu mando para os moradores, eu mando através da administradora por e-mail. Tá com eles. Isso. Assunto A, orçamento A, B, C, eles já botam tudo na ata. Ali na hora mesmo é só detalhe. Ajustes, isso. Só falta para algumas imprimir e pegar a assinatura, porque tá pronto, entendeu? Tá pronto, sim. E aí, hoje em dia, tem facilidades. Você falou de impressora, mas a gente pode pensar em algum modelo de assinatura digital, que hoje tem vários modelos que são muito práticos, então nem necessitaria uma impressora, né? Tudo é a questão de a gente planejar e para nós isso tudo foi ganhando muito sentido e a gente percebeu que funciona melhor assim. No nosso caso, a gente o ano passado foram 23 assembleias no curso de 1 mês e pouco. Então, tudo tem que funcionar bem para a gente conseguir dar conta. E a gente entendeu que esse é o melhor modelo. Terminou a assembleia, a ata precisa estar pronta, a gente E a assembleia de vocês tem que ser presencial sempre? Não. Não. Tem virtual? Tem possibilidade online, de ser virtual. Inclusive, hoje a gente está estudando como implementar essa possibilidade aqui. Porque exatamente, não adianta também eu disponibilizar a assembleia virtual e as pessoas votarem sem conhecer, simplesmente para ter mais voto. E às vezes vai ser aquele voto que não olhou o que foi apresentado para deliberação. Esse é o nosso desafio hoje. Conseguir implementar uma assembleia virtual que as pessoas queiram participar. Então, qual é o tempo que as pessoas têm disponível para participar no virtual? No presencial, a gente já entendeu que uma assembleia que vai bem é 45 minutos. 45 minutos a gente consegue manter foco. A gente também traz a pauta de um jeito bem dinâmico, né? Para as pessoas conseguirem. Agora, no virtual, o desafio é encontrar quanto tempo é possível que as pessoas vão prestar atenção para efetivamente não simplesmente votar sem conhecimento de causa, né? E aí, então, seguir o que é o significado do ato de forma virtual. Mas é uma evolução que a gente vem conversando aí, inclusive se os condôminos também tiverem interesse de participar dessa pauta para a gente conseguir conversar, né? Porque sempre quem atua no rito, né? Eu acho que é interessante a gente ter esses momentos de conversa, todo mundo cresce com as suas experiências, né? A gente está nesse momento planejando como que nós vamos também conseguir realizar no virtual para quem hoje não tem disponibilidade de participar no presencial. No condomínio acontece bastante virtual, né? Principalmente no litoral, muita gente de fora, então tem que reunir gente de vários estados, mas aqui em Joinville também até as assembleias de condomínios menores a gente já faz de forma virtual, onde não tem um salão de festa. Aí no virtual a pessoa está dentro de casa também, é muito mais tranquilo, mas o presencial é o presencial, né? É outro esquema, assim, quando é possível, né, atingir um bom número de condôminos, o presencial traz essa parte de humanização, relacionamento, essa coisa toda, né? A gente fez 2 anos, por conta da pandemia, nós fizemos assembleia virtual, né? 2 ou 3? 2? 2 anos, eu acredito que foi. E não tem essa questão de proximidade, essa questão de você estar com a pessoa ali, sabe? É totalmente diferente. A pandemia ajudou nessa questão de tecnologia e tudo mais, mas, por outro lado, também na ponta tu tem esse relacionamento, né? Perfeito, gente. Chegamos ao final. Quero deixar minha gratidão a Cassiane, se quiseres dar algumas palavras aí para o nosso público, para nós aqui, para a gente ir finalizando, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de falar de assembleia, para mim é sempre um prazer. Eu acredito muito no movimento, por exatamente entender que é o nosso modelo de negócio, né? É uma sociedade de pessoas, então o tempo todo isso nos leva a tomar a decisão entendendo que é assim que as coisas acontecem. Estou sempre à disposição para conversar a respeito do tema, se alguém tiver interesse. É sempre um tema que a gente pode evoluir. Temos o nosso compromisso, né, enquanto pessoas que cuidam disso, de
trazer alternativas e estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição também nos comitês. Daqui a pouco, preciso de uma opinião de algum síndico. A gente encontra um síndico, eu sou síndico e tantos outros, a Renata conhece tantos, né? Daqui a pouco é uma figura que pode estar em algum comitê de vocês, até pelo volume de condomínios e síndicos, talvez já tenha, inclusive. Legal. E a Renata também. Agradeço novamente, tô cansando de agradecer a Renata já. Não canso não, a Renata parceira também, e minha gratidão aí pela participação aí desse DomusCast. Obrigada, Marcelo. Então, estamos finalizando. Antes de finalizar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. O primeiro patrocinador, Sicredi, né, representado hoje por duas pessoas, Cassiane e Renata, patrocina nosso podcast. Também a BB Garantia e Cobrança, patrocinadora do podcast. A B Brasil, do Júlio, produtos de higiene e limpeza. A ESA Motobombas, vende bombas aí para o Brasil inteiro, podem comprar com eles. E também a Chef Cirlei, que trouxe aqui as comidas para nós e apoia o nosso projeto também. Muito obrigado e até o próximo podcast.